Olá! Live, live, live! Vou deixar a vida me levar. Coloquei esse som hoje com a minha convidada e ficou na cabecinha. Pra onde ela quiser, estou no meu lugar. Bem-vindos! Live. Ai, gente, como eu fico feliz em fazer live, adoro. Às vezes eu fico uns dias sem fazer e sinto saudades. E principalmente de conversar com as pessoas, de ter essa troca, esse relacionamento, essa conexão. Então, sejam bem-vindos. Tudo bom, gente? Oi, Gi, já te chamo já já. Jana Grigolin, Cristiane Zulini. Tô colorida hoje, né, gente? Vocês viram que bonito? Esse cachecol que minha mãe que fez. E eu não tinha usado ele assim muito ainda, ele é super quentinho. Vamos entrando, meu povo, vamos livar. Eu live, tu lives, ele live. Olha, dá pra até a gente fazer uma concordância verbal aqui. Bom, gente, hoje o nosso papo, eu com a Giovana Bacarin, minha mentora, minha amiga, uma pessoa dedicada ao estudo há muitos anos, sempre foi dedicada. Eu acabei com ela ontem. Ontem foi o último dia do curso Conecta. É muito interessante esse curso, muito bacana, um curso de autoconhecimento, tanto da sua marca como pessoa, né? Então, é um curso que indico muito para vocês, para quem está procurando um curso que seja profundo, que seja terapêutico também, o Conecta da Giovana. E hoje nós vamos falar sobre medos e sombras. O que te assombra? Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam te assombrando e te faz mal? E quais são os seus medos? Até no texto eu coloquei no sentido junguiano da palavra, porque o conecta, que traz os medos e as sombras, ele também provoca essas sensações. Vou chamar a Giovana para. Obrigada a todos vocês que estão entrando. Estelinha, minha amiga, Estelinha Junqueira, nas nuvens, turismo, Eno, comunicações. Oi, Gi! Oi, Sá! Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Que bom, que bom. Dá um tempinho aí que eu sei que você está fazendo a sua aula da pós-graduação. Dá um stand-by aí, um tempo para a gente conversar. Então, muito obrigada, Gi, por você topar mais uma vez estar aqui para poder compartilhar, né, fazer essa conexão com as pessoas. Que bom você É um aqui de prazer. novo, É um prazer. E eu acho gostoso sempre com você, porque é sempre um tipo cafezinho da tarde, né? né? Que gostoso, é verdade. Aquele papo bom, né, que a gente tem tomando café, é, enfim, pensando em formas, soluções, né, e momentos também. Eu estava aqui antes de você entrar, Gi, já falando, né, que hoje o nosso papo é medos e sombras. Sim. Então, gente, a Giovana, para vocês que estão entrando, é, algumas pessoas te conhecem aqui, mas de repente como a gente troca audiência, a Giovana, gente, ela é mentora, então ela ajuda nesse caminho, como Conecta, por exemplo, que é o curso que começa sábado, aliás, né? A sua nova turma. Sim, tem uma turma começando esse sábado, das 10 ao meio-dia, e ainda tem algumas vagas. E Ah, eu tô, muito e eu tô legal. vendo vários ex-alunos aqui. Ai, que bom, que bom. Sejam bem-vindos, gente. Depois a gente vai falar do seu curso também. E a Giovana é jornalista, ela também é palestrante, ela também é escritora. Você tem um livro, né, que se chama Empreenda com Menos, que é um livro muito apropriado para o momento que estamos vivendo, né? É da É. Alta Books, né, seu livro? Isso, e ele é bem apropriado mesmo, porque é como que a gente faz para diminuir risco
e incerteza, né? Então, nesse momento, nada mais apropriado do que tentar minimizar o mais possível, assim, o nosso comprometimento, financeiro, principalmente, com qualquer projeto, né? Exatamente. E esse seu livro também está à venda na Amazon, né? Dá para comprar pelo site, É. chega em casa. Eu sempre falo para o Bacana. pessoal, entra no Buscapé e vê onde tem promoção, vê onde está o melhor preço, que tem em todas as É livrarias isso mesmo. online. É. A gente tem que fuçar mesmo para ver as melhores formas de compra, né? Ô Gi, e aí a gente conversando para trazer conteúdo para as pessoas, né? A gente achou legal falar sobre os medos e sombras, que eu até estudei isso agora com você no Conecta, que acabou ontem. Eu choro. Verdade. Mas foi um processo muito bonito, muito bacana, que a gente quer dividir com vocês que estão aqui na live. É. Então, assim, eu começo te perguntando, Gi, o planejamento estratégico, ele é muito importante, né, para o negócio, para o projeto, a gente definir metas, objetivos. Mas aí eu te pergunto, é, é tudo para que a gente seja bem-sucedido no negócio? Então, e essa pergunta eu acho que ela é fundamental, sabe? Porque foi, na verdade, foi essa pergunta que me levou a começar o trabalho do Conecta. Porque eu trabalho com empreendedores através de mentorias, de assessorias, em diversas formas, já há uma década, né, diretamente. E às vezes a gente fazia um trabalho que era ferramental, que era estratégico, que era realmente de fazer planejamento, análise, tudo que é, vamos dizer assim, o que o livro manda, né? E a Uhum, gente fazia todo esse processo, e a hora que a pessoa ia para a realidade dela, empacava, empacava, né? E eu vi isso acontecer inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. A gente tem um uhum. planejamento ótimo, perfeito, a estratégia legal, uma comunicação bem feita. A gente tá com. No papel está tudo alinhado. E aí, a hora que chega na execução, a própria pessoa acaba sendo uma variável complicada, e que atravessa todo o processo. E foi ao perceber isso que eu vi que o buraco é mais embaixo, né? Tem Uhum. alguma coisa aí. E aí, fazendo esse trabalho no Conecta, que é um trabalho já de alguns anos, com diversas turmas, eu comecei a colocar uma etapa, né, que era uma etapa da gente fazer primeiro uma conexão interna. Porque eu já tinha claro, tanto que no meu livro, um dos tripés do livro, que é o processo do Empreenda com Menos, é teste você mesmo enquanto empreendedor. Né? Você tem que testar a sua Uhum. ideia, você tem que testar o negócio, mas você tem que testar você mesmo enquanto empreendedor. Então, eu tinha já esse entendimento dessa variável. Só que, beleza, testa você mesmo enquanto empreendedor e se não rolar, o que eu faço, né? E aí foi que eu comecei esse trabalho no Conecta, que é um trabalho que ele se constrói e se renova sempre, né? Se renova sempre. A cada turma ele vai melhorando, se aprofundando, se ampliando. E aí eu cheguei nessa questão dos medos. Essa foi a primeira questão que eu cheguei. Uhum. Então, a gente precisa olhar para os medos da pessoa para entender em que lugares, né, em que aspectos ela mesma está se travando. Então, comecei a trabalhar os medos com a pessoa. Mas aí eu percebi também, com o correr do tempo, que ainda não era o suficiente, que os medos ainda não respondiam 100% do problema. Porque tinha algumas questões, e que estavam até ligadas a alguns medos, mas que eram ainda mais profundas. E aí foi quando eu cheguei na questão da sombra. E a gente começou a sombra, como a gente fala, né, do ponto de vista junguiano, eu tenho especialização em psicologia Aham. junguiana, né? Então, aí chega nessa questão. Então, vamos ver as sombras. Então, tudo isso para responder sua pergunta. Não, planejamento estratégico, estratégia não é o suficiente, porque nós, de repente, estamos no nosso próprio caminho, atrapalhando a execução desse planejamento, dessa estratégia, né? Então,
aqui também está uma ferramenta que precisa ser Exato. trabalhada. É e uma grande ferramenta, porque realmente, né? Se a gente faz todo o processo, a gente cria o tempo que é gasto, né, para fazer isso, investido também, e aí de repente chega na hora e trava, né? Aquele medo também que você fica refém, né? Porque o medo acho que faz parte do processo. A gente sente medo mesmo de É. empreender, de inovar, de mudar. Mas o medo não pode travar a gente também, né? E às vezes ele faz isso, né? Às vezes ele paralisa mesmo a pessoa num ponto em que ela não consegue prosseguir. E é muito engraçado, assim, engraçado, é tragicômico talvez, né? Uhum. Mas assim, o antídoto, né, para o medo, muitas pessoas acham que o antídoto para o medo é preparação, né? Eu preciso me preparar. Então, Uhum. se eu tenho medo porque eu acho que eu não sei o suficiente, então eu vou estudar. Se eu tenho medo porque não é um produto muito novo, então eu vou testar esse produto ao infinito. Se eu tenho medo, e aí a pessoa vai achando respostas de como ela se aprimora e se aperfeiçoa, e a palavra perfeição é bem perigosa nesse lugar, Uhum. para ela resolver o medo. Mas o único antídoto do medo é a coragem. O único Boa. antídoto do medo é a coragem. E a coragem não significa eliminar o medo. Ela significa fazer algo com medo, apesar do medo, atravessando o medo. Não existe coragem se não houver medo, né? E Não, não. se a gente for pegar a etimologia da palavra, né, da palavra coragem, ela quer dizer ação com o coração, agir com o coração. Com o coração. E aí Que a gente bonito. fecha esse antídoto, eu acho muito lindo mesmo isso. E o antídoto a gente fecha assim. Então, de onde eu tiro força para ter coragem? Né? É exatamente da importância que aquilo tem. Qual que é a importância que realizar isso tem para minha vida e qual que é o custo que não realizar isso tem para minha vida? E aí é que vem o coração na história e é daí que eu vou tirar minha coragem, né? Que bacana, Gi. E você pegou toda essa informação, porque você tem. Como é do Jung? Você tem, não é especialização É uma na. especialização, psicologia Né? junguiana. De psicologia junguiana que é muito profundo, né? E é muito bonito mesmo, né? Quando a gente coloca o coração no meio de tudo, as coisas É, ficam mais emocionantes, ficam mais verdadeiras, e aí aflora, né? Vem o aflorar, que eu é. acredito que muita gente está passando por transformações, tanto do negócio como pessoal, e aí o medo ele vem, é natural, né? E a gente saber driblar com tudo isso. Até eu faço você falando aqui, eu fazendo um parâmetro, né? Daí seria a questão da coragem de enfrentar, é a questão de gravar vídeo também, né, Gi? Porque as pessoas travam, tem medo de gravar. Aliás, gente, a Giovana tem um canal no YouTube, Giovana Bacarin, vários vídeos bacanas que ela já fez há algum tempo e tem recente também, tudo sobre o universo digital. E aí, comparando, né, o medo, você só vai perdendo ou amadurecendo esse medo conforme você vai fazendo e experimentando, né? E você sabe que você falando isso me veio uma coisa que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas que é o seguinte, nessa questão, bom, tem uma coisa que você sabe mais do que eu, inclusive, que é o medo de gravar vídeo, o medo da exposição é aquele que é Uhum. comum para 100% das pessoas, né? É assim, são raríssimas as exceções, e aquela pessoa que é exceção porque já está fazendo isso há muito tempo não conta. Porque ela teve medo em algum momento, Já né? Ela passou pelo perdeu medo. fazendo. Então, assim, é quase 100%. E aí me veio à mente, a hora que eu estava ouvindo você falar, um livro de uma escritora chamada Susan Cain, que chama O Poder dos Quietos.
Esse livro, ele fala das pessoas introvertidas. E aí, se a gente for pensar nessa questão da exposição, o introvertido seria talvez aquela pessoa que teria o maior medo, né? Porque por uma Sim. característica pessoal, ele é... E aí ela vai falar... E ela, apesar de ser uma introvertida como eu, que também sou introvertida, ela tem uma carreira como palestrante internacional, falando desse assunto. E aí ela fala assim, o que faz um introvertido se colocar numa posição de falar em público, porque o introvertido, ele recompõe as energias sozinho. Então, quando ele está em grupo, ele consegue fazer aquilo, mas aquilo é um gasto energético para ele, né? Então, ela fala, o que faz essa pessoa ter um gasto alto energético é porque existe algo mais importante, existe um propósito, existe algo importante que ela precisa comunicar, que ela precisa passar, e aí aquilo faz com que ela saia, né, desse conforto do eu tô aqui sozinho com meu livro, um chazinho e um cobertor, né? Para que eu vou querer sair disso, né? Não é? Não é? Então precisa A do zona quê? de conforto. Completa, né? Deliciosa, no Total. frio até. Então precisa ter algo que mova o meu coração, né? Para que eu Exato. realmente encontre essa coragem. E aí aquilo que a gente sempre fala, né? É o serviço, né? Esse propósito, ele geralmente tem a ver com prestar um serviço, né? Para alguém, para alguma coisa. Exato. E isso tá muito assim na minha cabeça, né? Principalmente depois do Conecta. A Janaína está aqui, Grigolin vai fazer agora o seu curso que começa Vai entrar. sábado. Ficou muito claro isso na minha cabeça, né? O conteúdo que a gente faz é para servir o outro, né? Então, o que o meu serviço pode servir você? Né? E não simplesmente ficar mostrando, enfim, o que a gente é, o que a gente não é. Eu só quero fazer um parênteses, quero agradecer todo mundo que está entrando aqui. Temos amigas em comuns aqui, Gi. O Gustavo, que você fez o contato, a Thaís Beccaria, a Mariane Ducati, nas nuvens turismo. Hoje na rua. Ela comentou aqui, Regitando Massas, a Marta. Gente, a Cris Tabai, obrigada por vocês estarem aqui. Todo mundo, desculpa não comentar todo mundo. A Fá Maluf. A Kátia também aqui, que fez Conecta comigo. Bom, gente, obrigada. E se vocês quiserem mandar perguntas, também fiquem à vontade. A gente está aqui no maior papo, conversando. Gi, como é gostoso isso, né? Vamos fazer todo dia live. Todo dia live. Gi, o que trava um projeto? Tá. O que pega e paralisa e trava e, né, congela? Isso, congela. Olha, tem várias questões. A gente pode dar vários nomes, não é várias questões. A gente pode dar vários nomes. Mas a não ser que seja um fator externo, do tipo, sei lá, o governo, eu estou esperando um documento, a não ser que seja um fator externo, concreto, né? É a resistência. É a resistência que para. E o que é a resistência? Né? Ela é essa energia interna que nos impede, né, que quer nos segurar de caminhar no sentido daquilo que a gente mais precisa. Por quê? Aquilo que a gente mais precisa sempre está fora da zona de conforto inicial, né? Sempre está fora da inércia. Aquilo que a gente precisa fazer é sempre uma construção. A professora Lucilena Galvão, que a gente fala dela de vez em quando, né? Ela soltou um vídeo esses dias e ela estava falando assim, o maior medo que existe é o medo de crescer. Ela estava falando. É duro mesmo, gente, né? Porque realmente a expansão, ela movimenta, né? A expansão, ela sempre movimenta. Então, é isso que a gente estava falando, do cobertorzinho, livro, chazinho no inverno, né? Qualquer coisa fora disso, e aí, sabe, qualquer projeto que eu for fazer, ele está fora disso, simplesmente porque ele é novo. Ele é uma construção, ele é algo que ainda não existe, ele é algo que eu estou criando. Seja uma empresa,
seja uma habilidade artística, seja um hobby que eu vou pegar, seja uma Aham. aventura, uma viagem, eu vi que a Lu tá aqui, né? Seja uma grande viagem que eu vou fazer, tudo isso é Sim. algo que não existe ainda. Não existe, não foi feito, não é passado, é futuro. Então é construção. E a construção, ela sempre vai ter essa expansão, né? Essa coisa de eu Uhum. sair desse lugar. E eu acho assim, a gente precisa, eu não estou falando aqui, que eu acho importante a gente fazer um parênteses, que é assim, não é aquela coisa, com o perdão da expressão, não é aquela coisa assim, aperta o foda-se, mergulha, vai fundo, entendeu? Exato, Não, exato. né? Não é isso. Até porque é uma coisa que eu falo de vez em quando, é assim, se você expandir demais, muito rápido, espana. É igual um prego que você está apertando ali, se passar do ponto, espana, e aí não prende mais, não dá pega mais. Olha que Então, boa metáfora essa. não é. Se passou do Ótimo. ponto, se Não dá passou mais do liga ponto, ali, né? não dá mais liga. E aí, tipo, perdeu, né? Então, assim, eu acho que a gente até precisa ter cuidado, porque hoje em dia tem muita gente, assim, que às vezes de uma forma talvez inconsequente, enfim, aconselhando esse tipo de coisa, né? Só que a gente precisa olhar para os nossos medos, para essa resistência, a gente precisa entender, analisar, sabe, da onde está vindo, o que que é, entender se existe um fundamento mesmo para aquilo, e se é um medo bem fundamentado, né, tem razão de existir. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, se eu tenho medo de ficar doente, é um medo bem fundamentado, né? Exato. Tem vínculos Tem na provas, realidade, né? Tem né? provas, é. Não é coisa da minha cabeça. Agora, então a gente precisa colocar no microscópio e ver se ele é bem fundamentado ou não. E aí, fazendo essa expansão na nossa velocidade, né? Sem espanar, sem espanar. Uhum, uhum, sem espanar. Isso é importante, a gente fazer na nossa velocidade para não passar do ponto, né? Como diria minha avó, não passar do ponto. E realmente, o Gustavo fez um comentário aqui que eu achei bem legal, o Gustavo Silva, até vou fazer uma live com ele semana que vem. O Gustavo é CEO, né? E ele manja muito de Google, né? Sites, Ele é ótimo. palavras-chave e tudo mais. Ele falou: esses temas são fundamentais, só se fala em uma forma de empreender, com o super empreendedor, estilo coach. Então, né, tá todo mundo falando, empreenda, você vai dar. Mas a gente precisa também falar das coisas que nos assombram, né? Falando em assombrar, o que seria essa sombra que você também estuda, que você também aplica nesse sentido junguiano? Uma coisa, quando eu estava te falando assim, né, que eu fui percebendo que tinha uma questão que era importante, que era o medo, e que em algum momento eu vi que ele não era o suficiente, e que aí veio a sombra, é porque é o seguinte, existem algumas questões no desenvolvimento da nossa personalidade, né, que por uma questão educacional, seja dos nossos pais, da nossa escola, enfim, né, uma questão biográfica nossa, Uhum, que a gente joga para o inconsciente. É uma questão que a gente sente que não é válida, né? Eu até coloquei uma frase do Jung, anotei aqui do lado, que eu acho uma descrição uhum, muito legal dele, que é de sombra. Ele fala assim, ó, sombra é, para mim, a parte negativa da personalidade. Isto é, a soma das propriedades ocultas e desfavoráveis das funções mal desenvolvidas e dos conteúdos do inconsciente pessoal. Então, o que ele está falando? No nosso desenvolvimento da personalidade, existe uma parte que fica oculta, negativa, no sentido de que ela está no inconsciente, de que ela está embaixo, né? Ela não é positiva aqui na consciência acordada, né? Não é um julgamento de valor isso. E aí, essa parte nossa que está na sombra é algo em que, em algum momento, nós julgamos como exatamente a palavra que ele usa, que nós julgamos uhum. como desfavorável, né? Ou nossos pais, ou nossa escola. E aí, às vezes, para exercer o nosso projeto, para fazer a nossa ideia funcionar, para nos expor,
ou esse tipo de coisa que vai trazer esse crescimento e essa ampliação que a gente está falando, e olha como é legal, né? Porque as coisas todas vão se costurando, né? Para fazer isso, a gente precisa de habilidades, muitas vezes, que em algum momento da nossa história a gente jogou lá. A gente jogou no inconsciente como desfavorável. E a hora que o nosso medo ele está fundamentado em uma característica, em uma habilidade que está na nossa sombra, é muito mais complexo eu me apropriar daquilo para eu realizar alguma coisa. Então, é aquele... Porque existe aquele medo, que eu sinto medo, e aí eu vou lá e faço, em que eu tremo na base, mas, né, tento fazer um relax, a gente até brinca, toma um vinhozinho, vai lá, é tranquilo, dou conta. Agora, tem aquele medo que eu começo a sentir desespero, eu começo a sentir um certo... Né? Eu fico pânico, me dá pânico. Esse lugar aí provavelmente tem uma sombra envolvida. E aí é um trabalho que a gente mexe nisso no Conecta, né? E às vezes a pessoa precisa, sei lá, mexer em terapia, isso. Mas é um medo que está com uma raiz inconsciente. E aí é uma resistência que aí você falou, né? Quando que uma coisa congela? Se a gente pega um medo desse tipo, aí trava. Aí trava porque é pânico, né? Tá. Aí você vai relembrar, de repente, coisas, ou o nosso subconsciente vai buscar informações que nos travam, né? Agora vem cá, Gi. Ninguém tá vendo a gente, só tá nós duas aqui. Só entre nós aqui. Bora fazer um tricôzinho. Ó, tricôzinho feito. Pessoas podem se tornar nossas sombras também. Sabe aquela pedrinha no sapato? Às vezes aquela pedrona, né? Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Isso também pode ser nossa sombra? É muito interessante, porque assim, quando a gente tem a pedrinha ou a pedrona, né, ou a parede na nossa frente, então assim, no nosso sapato nos incomodando, e assim, mídia digital é o lugar para a gente achar isso, né? E aí convenhamos. A gente é masoquista, né? Aí a gente vai lá e segue. Aí a gente segue, vê tudo, né? A gente vira stalker da pessoa, né? Você sabe mais da vida dela do que ela mesma, né? A mãe dela tá precisando de alguma informação, melhor ligar para você, que você sabe. Liga para mim que eu sei tudo. Sei tudo. Essa pessoa, a gente enxerga ela como um incômodo, né? Ela é um incômodo. Mas na psicologia junguiana, quando a gente vai trabalhar isso, por exemplo, em terapia, né? E aparece essa pessoa, e a gente faz, assim, no Conecta a gente mexe com isso também, mas assim, do ponto de vista do self, da nossa alma, do centro do nosso ser, a gente pode considerar essa pessoa um presente. Mas não é um presente para o meu masoquismo, tá? Não é um presente para o meu masoquismo, para eu ficar me torturando. Não é isso. Ela é um presente porque, como a sombra, ela está no inconsciente, nós não vemos. Então, não adianta eu falar para você assim, Sabrina, faz uma lista das suas 5 maiores sombras. Você não vai saber, está no seu inconsciente. Você não tem essa resposta. Se você tiver essa resposta na ponta da língua, ela está errada, porque se está consciente, não está na sombra. Então, assim, qual que é o jeito da gente achar essa sombra, essa característica, essa personalidade que a gente jogou lá para trás? É exatamente naquilo que a gente projeta. Então, essa pedra no sapato, ela é uma projeção que a gente faz nessa pessoa de uma característica que é nossa e que está guardada, né? Então, a gente projeta, ela se torna um espelho. Mas aí a pessoa pode virar para mim e falar assim, mas Gi, que absurdo, a pessoa é mau caráter, a pessoa é uma pessoa horrorosa, tem valores péssimos. Então é aí que a gente precisa pegar e olhar com cuidado, para entender quais são as características.
O que naquela Ah, pessoa, né, está incomodando? O que naquela pessoa você se proíbe de ser, de ter, de mostrar para o mundo? Então, assim, esse trabalho é um trabalho que ele é muito cuidadoso para a gente fazer. Mas essas pessoas, elas podem ser um presente. Porque a sombra, a diferença entre a sombra e o medo, que eu falei agora há pouco, que é a história, né? O medo, eu tomo um vinhozinho, vambora, a sombra é pânico. Então, qual que é a diferença? É o nível de afeto. É quanto aquilo me afeta, hum, né? Quanto aquilo me afeta. É afeto no sentido de que me afeta mesmo. Mexe com o meu emocional. Eu sinto um certo ebulição, um desconforto mesmo, né? E a gente sabe quem são essas pessoas, porque a hora que a gente vê, pega na garganta, ou pega no estômago, mas é físico, pega fisicamente em algum lugar. uhum. Inclusive, o lugar onde pega pode ser uma dica também. Então, essa observação dessas pessoas é um presente, sabe? Para a gente começar a achar o que ali pode ser nosso. E aí, nisso, tem uma outra frase do Jung, eu separei umas frasezinhas ótimas dele aqui, Ótimo, ótimo. que ele fala assim. Peraí. Peraí que eu vou achar. Pode achar. Tranquilo. Até a Júlia Ah, Simões comentou aqui, espelho. É, realmente, o espelho. Cara, que doideira! é um espelho mesmo. Ó, eu não estou achando bem aqui onde está a frase, mas basicamente ele diz assim: Ah, a pessoa que faz esse trabalho, né, de entender que essas sombras existem e de trabalhar essa própria sombra, elas se tornam pessoas mais compassivas, elas se tornam pessoas menos radicais, porque elas entendem que aquilo que elas estão cobrando dos outros, sabe, de estar no meu nível aham. de exigência, na verdade ela vai perceber que esse nível de exigência ela tem é com ela mesma. Então, a hora que ela percebe que ela tem, apesar daquela exigência de perfeição, que ela também é imperfeita, isso traz uma empatia com o próximo que é muito maior. Então, quanto mais a gente vai conhecendo e se apropriando das nossas sombras, e é um trabalho para a vida inteira, porque Uhum. a hora que a gente se apropria, entende, põe luz em uma, tem mais uma fila atrás, né? Então é um trabalho para a vida inteira, mas isso nos torna pessoas mais compassivas, menos radicais, mais Exato. compreensivas, né? Porque a gente entende que é aquela coisa de que realmente cada um está lutando sua própria batalha, né? É, e a gente acaba olhando mais pra gente, né? Porque a gente É, fica muito reparando no outro e esquece. Então, essa relação que você fez, muito, muito, assim, importante, porque quando a gente vê a outra pessoa que nos incomoda, que é a nossa sombra, para um pouquinho e pensa como é que é você, se realmente aquilo está te incomodando, porque você não queria ser assim também, do jeito que a é. pessoa é, né? Até aqui, olha, vieram algumas coisas. A Mari Hoffler está perguntando: a síndrome do pânico é uma sombra? Eu acho que não dá para a gente simplificar. Não dá para a gente simplificar só nisso. Assim, ela pode ser também. Ela pode ser. Precisa a gente olhar para o que está causando essa síndrome. Mas muitas vezes, tá? Não sempre. Muitas Uhum. vezes a síndrome do pânico tem a ver com uma necessidade de controle em meio a um mundo que não pode ser controlado. Então, ela é o descontrole, né? O pânico, Uhum. você entrar em pânico é o descontrole absoluto. E a energia psíquica, ela sempre funciona por um processo pendular de positivo e negativo. O Jung tem uma palavra para isso, que é uma palavra meio difícil, que chama enantiodromia, né? Mas é esse processo de compensatório, é um processo compensatório. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa extremamente controladora, o descontrole pode ser a resposta de equilíbrio do meu self, entendeu?
para Uhum. compensar essa Compensar. unilateralidade do descontrole do controle que eu tô tendo. Então, assim, o pânico pode ter esse lugar. É muito comum a gente ver pânico nessas situações, mas Uhum. não existe fórmula. Não existe fórmula no ser humano. É sempre Uhum. individual, é sempre caso a caso. Inclusive, às vezes, a Joaninha lá é sombra da Sabrina e a sombra da Giovana. Só que é da Sabrina por um motivo e é da Giovana por outro. Por outro. Então, não tem fórmula. A gente tem que fazer esse olhar Exato. individual. Exato. O Paulo Espadoto entrou aqui também, ele colocou, lembrei de um filme, ele se chama Nós. Tem um pouco disso. Não sei se você já assistiu, mas fica a Ai, dica, não um filme assisti, fica a Nós. dica, vou olhar. Bacana. Beijo, Paulo, que bom. E o Paulo comentou aqui, nunca te vi, sempre te amei, Giovana. Eu falo que as lives são boas, meu povo. Ai, que legal. Obrigada Beijo pela para todos dica, Paulo. vocês. Que bacana. Gente, se vocês também quiserem mandar algumas perguntas para Giovana, aproveitem, aproveitem. Gi, quais são os seus medos? Ah, peguei você! Gente, a live está encerrando por aqui, por hoje Ah é lá, né? isso mesmo. Não, não, não. Olha que interessante, sabe? Eu tenho aqui, eu já mostrei para vocês no Conecta meus papeizinhos, né, que ficam aqui por cima, né? E aí, quando eu estava fazendo, eu acho que foi na turma de vocês até. Eu peguei no dia, né? Porque eu dou um momento lá para vocês começarem a fazer no próprio encontro, né? E aí, a hora que vocês estavam lá, todos sérios, escrevendo os medos, eu falei, bom, acho que está na hora de eu atualizar minha lista, né? E comecei a fazer as minhas anotações. Então, para você ver que não é uma professora que prega e não faz, né? Ó, tá? Minhas Ah anotações lá, estão aqui. listinha. Muito bem. Tá, minha listinha aqui. E uma coisa interessante, né? É a lista atualizada, porque a gente vai fazendo e a gente vai habitando, vai se apropriando, e aí a gente vai mudando, né? Novos medos vão Uhum, surgindo. Então, é interessante porque um dos medos que eu anotei aqui tem a ver com o seu trabalho até, sabe? Depois a hum, gente pode até conversar sobre isso. legal. Um dos meus medos recentes eu tenho uma história de vida complexa, né? Então, que partes da minha história eu devo ou não compartilhar e qual parte teria o potencial de afetar, e aí eu não sei se é positivo ou negativo, Uhum, a minha autoridade, a minha postura, o meu lugar profissional. Então, esse é um dos que eu tenho trabalhado assim internamente, que eu estou cozinhando, entendeu? Que parte uhum. mais delicada da minha história eu estou disposta a assim a habitar a vulnerabilidade, né? E compartilhar no sentido de estar a serviço de, né? Porque não é Ótimo. compartilhar para entender que eu sou legal ou não. É para Exato. entender que, nossa, tem coisas que poderiam estar a serviço, que poderiam ajudar, mas eu tenho medo ainda de algumas partes, Uhum. entendeu? Então é uma coisa bem interessante que foi bem Que surpreendente para mim bacana. até acessar isso. Então, você vê, todos nós temos, né? E eu tô navegando esse meu. A hora que eu fizer um vídeo falando alguma coisa, vocês vão descobrir se eu resolvi Sim, sim. que o meu coração fez o chamado para coragem. Esse é o momento que eu tô fazendo, entendeu, Sá? É exatamente esse Aham. exercício. Eu tô colocando esse medo no microscópio para entender o que traz esse medo, para entender que benefícios trariam Uhum. eu vencê-lo, e aí benefícios para mim e benefícios para o próximo, e qual é o Sempre. custo de eu não atravessar esse medo. Eu estou fazendo essa. Eu sempre falo que a gente tem que Uma ir cozinhando, eu jornada, falo, né? né? Vamos cozinhando, vamos cozinhando. Então eu estou cozinhando É. isso daqui para ver. E aí, o momento em que a gente decide ou não é esse momento em que o nosso coração fala não. O pró vence o contra, o custo da inação é alto demais, então aí a gente tem a coragem.
Então, esse é o que E está na minha cozinha olha, aqui agora. que bacana, Gi. E a questão também da história, né, da nossa história, até um beijo para o James Maxill, que está aqui também na live, entrou, o meu professor de storytelling, né? Uhum. A gente usar isso a nosso favor, as nossas histórias, porque a gente, né, na nossa vida, no nosso caminhar, histórias boas e ruins. E as ruins deixam marcas que a gente tem que tentar ah, apagar, acho que não é nem apagar, mas é entender, né? É. E Transformar, talvez. transformar, transformar, isso mesmo. E isso faz parte do medo e faz parte da sombra, porque ele nos dá Uhum. medo e ficam sombras, né? Durante essas histórias que a gente vai passando, ficam essas sombras. Então, como fazer com que isso não atrapalhe, né? E sirva ao outro? Porque eu tenho É. certeza, né? Que isso sempre pode ajudar pelo menos uma, duas É. pessoas, que seja. E você sabe, Sá, nessa coisa da transformação, eu faço supervisão, né, na área da psicologia analítica, né, na psicologia junguiana, eu faço supervisão com alguns que são os meus mentores, né? E a gente estava falando, eu estava fazendo uma supervisão ontem com a Simone Magaldi, e a gente estava falando do pão, né? Do processo do pão, de cozinhar o pão e toda essa questão. E o Jung, ele traz muito a metáfora da alquimia, que é Uhum. essa metáfora do processo da transformação. A gente estava falando do pão ontem, né? Como um paralelo alquímico mesmo, né? Porque você começa ali com uma farinha, não sei o quê, de repente começa a inchar Transforma. aquilo, entra ar, você assa, transforma numa coisa completamente diferente, que nasceu daquilo, né? Que nasceu daquela outra coisa. E aí eu acho que essa metáfora alquímica ela é muito, muito bonita. E por isso que acho que é uma coisa que a gente fala muito, né? No Conecta, no processo do Conecta, que eu estou querendo parar de chamar de mentoria e começar a chamar de processo, porque é processo, Uhum, é um processo. né? E é uma jornada alquímica que a gente faz, né? Porque a gente começa uma pessoa, qualquer, qualquer qualquer empreitada, né, de realização que a gente começa uma pessoa e termina outra no final. E nesse meio do caminho tem essa coisa de cozinhar, né, de ficar cozinhando as coisas para atravessar e transformar. Exato, muito legal. A Mônica Salim, também minha parceira do Conecta, ela está perguntando: sombra é mais profundo que medo? Se a gente for analisar, né? Sombra e medo. A sombra é que Sim, causa mais danos, vamos dizer assim, a nós. é. E eu acho que para você saber a medida, é exatamente a medida do afeto, né? O afeto do medo, ele é, às vezes, controlável. E eu estou falando aqui dos medos psíquicos, tá? É lógico, se tiver um Uhum. tigre na sua frente, o teu medo é muito real e é o medo do tigre. Não é esse medo que eu estou falando, Ponto né? final. Né? Ponto final, né? Resolva, não, por favor, não paralise, né? É. Não, eu estou falando desses nossos medos internos. E aí eu acho que uma medida boa para a gente saber quando tem sombra envolvida na história é o nível do afeto, realmente, sabe? É o nível Uhum. que aquilo te paralisa mesmo. Bacana. A Mariane Ducati, minha amiga, está falando: Gi, vamos tomar um café quando tudo isso passar? Quer mentoria da Giovana, né? Muito bem. Que legal. Espaço Ayurveda. Nossa, só com Ai, 10 anos de análise eu conseguiria me ver assim com tanta clareza. Realmente, a gente tem que parar e pensar, porque é muita coisa, né? Muito profundo. A gente sai do raso, né? Aqui a e Maristela olha tá. que a Azul fez o Uhum. Conecta do Espaço Ayurveda, né? A Azul ela fez o Conecta no ano passado e foi um processo lindíssimo dela. E é muito legal, né? Quando a gente vê a Que pessoa no bacana. meio do caminho, tem insight, sabe? Quando insight. Nossa, isso é maravilhoso, gente.
Azul fez Tem uma coleção. site. Puxa, que legal. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, o que que eu apertei aqui? E Bom, essa, gente, e essa, essa prontidão, né, Sá? Eu acho que essa prontidão para olhar, essa prontidão interna, sabe, para olhar e para se debater com isso e encarar, eu acho que é fundamental a gente ter. E só para isso já precisa de exatamente. coragem, né? Só para isso já precisa de coragem. Tanto que, né, a coragem não é ausência de medo. Eu lembro uma Não. vez que eu estava lá no Hopi Hari, acho que assim, um momento que eu consigo definir muito medo e coragem. Eu fui num daqueles brinquedos que você é amarrado assim na cintura, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e você vai vendo o Sim. chão, as pessoas de repente viram formiguinhas e você tá lá em cima. Cara, eu não sei como eu não borrei minhas calças ali, porque eu senti muito medo. Falei, eu vou morrer, eu vou morrer. Né? E meu sobrinho e minha prima do lado dando risada de mim, porque eu comecei a ficar em pânico. Eles estavam Mas focando em aí, você, né? Para não perceber o medo de que eles estavam também, exato, né? não, dando risada de mim, e eles discutindo quem que ia puxar a cordinha para se soltar. E eu, assim, em pânico, desesperada. Então aí eu consigo definir muito medo e coragem, né? Porque a coragem de estar ali, uma coisa insana que eu fiz, deu tudo certo, estou aqui, mas realmente o E medo pode nos paralisar. não, é muito legal você falar disso, porque todo mundo tem um momento desse, né? Um momento desse em que passou por algo assim e que talvez por já ser tarde demais, foi obrigado, não tinha escolha, tarde demais, agora eu vou ter que encarar. É, então, Isso, a hora que a gente vê que a gente fez isso com alguma coisa, a gente reconhece a força, né? A força interna. Que eu acho que a gente, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo da força que tem. Na adolescência, a gente, né, acha que não vai morrer e tal, nós somos mais ousados, a gente vai perdendo essa ousadia com o passar do tempo. Mas é é verdade. legal você contar desse caso, porque a gente precisa achar esses casos para lembrar que sim, eu tenho força sim, né? Tá aqui Cara, é dentro. verdade. Fazer uma analogia com o que a gente vive hoje, né? Empreender, né? Tem que ter muita coragem. Você começar uma coisa, um negócio, de uma ideia e fazer isso ganhar vida. É, Tem que ter muita exatamente. coragem. E lidando com as sombras, né, Gi? Lidando com as É, sombras. Porque sempre vem aquela é. vozinha, não vai dar certo, você vai errar, você não vai conseguir, né? E O Brecht... Pode falar, Gi. Eu ia ler aqui alguma coisa. é a Mayumi, o brechó da turma é a Mayumi. Ah, que legal. Ela falou, ó, sombra é profunda. O medo é mais superficial e pode ser transformado em coragem, entusiasmo, atitudes, né? Adrenalina. A Jana Grigolin também já fez um body jump, voo de asa delta, mas hoje não conseguiria mais. Olha só, como a gente muda mesmo, né? E você vê, né? A gente vai. Por que que a gente vai mudando? A gente vai ficando mais maduro e a gente vai ficando mais consciente do risco, né? É uma consciência do risco que a gente não tinha, né? Uhum, O córtex pré-frontal não estava fechado ainda, a gente não tinha consciência, né, do risco. E a gente é verdade. vai ganhando consciência do risco, e isso vai fazendo assim, né? Nossa, deixa eu ficar quietinho, deixa eu ficar quietinho. E eu acho que até um certo ponto não tem problema. Porque assim, até um certo ponto não tem problema, porque ninguém está falando, e eu acho que Uhum, tem ditadura nesse sentido hoje em dia, que a gente precisa estar o tempo inteiro saindo da zona de conforto, que a gente precisa estar o tempo inteiro querendo, sabe, preciso crescer, preciso fazer mais, preciso melhorar. Nossa, meio da pandemia e eu não estou sendo produtivo e tal. Existe uma ditadura, inclusive a minha monografia da especialização, o assunto é esse, chama A Pressão uhum, pelo Bem-Estar, né? Então existe essa pressão, sabe? Para que você cresça, sim. apareça e tal, tal. Então, não é disso que a gente está falando aqui. Eu acho legal a gente reforçar, sabe, frisar esse ponto. Sim, sim, Não é sim. disso que a gente está falando. O que a gente está falando, a hora que a gente trouxe a história da coragem, é qual é o projeto que é querido pelo seu coração,
sabe? Querido no sentido de carinho, de sentido do cuidado e no sentido de querer também. Qual que é o projeto que a tua alma faz passar ano e voltar ano, e passar tempo, e aquilo fica voltando, aquela vontade, aquela fantasia. Qual que é a fantasia que você tem, entendeu? O Jung trabalha muito com fantasia também como um bom parâmetro, sabe? Então, qual que é esse projeto que você fantasia, essa versão sua? Então, assim, não é fazer isso o tempo todo para tudo, seguindo os padrões de Exato. exigência, né, de produtividade, saúde, sucesso e bem-estar. Não é isso. É o que é querido para o seu coração. É o que a Susan Cain fala no Poder dos Quietos. E aí você escolhe o que é importante. E aí, no que é importante, sim, aí eu vou ter coragem. Aí eu vou trabalhar a minha coragem para isso, né? Porque senão Exatamente. também, se a gente ficar querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora, também espana, né? Também E também espana. não faz nada, né? A gente tem que ter foco. Quero É. mandar um abraço aqui para o meu advogado, doutor Marcelo Souza. Beijão, querido. Obrigada por você estar aqui. Que gostoso. Gente, eu quis trazer a Giovana aqui também hoje, porque como a gente tem que servir com o nosso conteúdo, isso eu aprendi muito com você, eu queria falar que a Giovana, além de vários trabalhos do digital, ela também tem um curso, curso, Processo mentoria, agora? Não sei. processo, seja o que for, o Conecta, que é esse processo mesmo de aprendizagem, que são 2 meses, Gi, que você vai fazer? Uma vez Isso, por semana, né? isso. Uma vez por semana. São 10 encontros. Aos sábados. Então, assim, eu quis dividir isso com você, porque Medos e Sombras é uma parte, uma fatia do Uhum. Conecta. Não é só isso. É um pedacinho. Tem muito mais que vai falar sobre a sua marca, sobre o seu empreendimento. Você entender exatamente o que você faz é um processo, realmente. Então, o curso começa agora. O processo. Ah, tô confusa. Sábado. Sábado. Sábado, às Das 10 da 10 manhã, das 10 da ao manhã ao meio-dia, meio-dia. Gente, online, pelo Zoom, ao totalmente vivo. seguro, ao vivo. E a Gi faz todo esse acompanhamento também, fora do Conecta, conversando, É, ajudando com os insights, com as dúvidas, porque realmente a gente fica com muitas dúvidas, né? É é. maravilhoso, enriquecedor, transformador, como a Mônica Salim está falando, realmente. E tem algumas pessoas que estão aqui que estão fazendo, então eu deixo a dica aqui para quem também quer começar a aproveitar sábado. E aí, como faz de entre em contato com você aqui pelo seu Isso. Instagram, pode ser? No meu Insta tem meu WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, pode me mandar um áudio e aí a gente conversa e entende se é o melhor momento para você, se é a coisa certa e tudo mais. Exatamente, porque também tem que casar, né? É, Tá afiado, tanto você como a pessoa que tá é. te procurando. Então, assim, eu quis trazer isso para vocês. É, Gi, é possível, a última pergunta, aquela para finalizar total. Pá! É possível a gente se livrar de todas as sombras e ter uma vida plena? O Jung, na lápide do túmulo Hum. dele, está escrito assim: aqui, né, aqui jaz um inconsciente que se realizou. Então, é como se fosse esse lugar que você está falando. Esse lugar, eu acho que é o lugar da iluminação, é o lugar do Buda, é o lugar do Cristo, é o lugar desse grande ser, né? Então, eu não sei. Eu não tenho essa pretensão, sabe? Nessa existência, não sei se existem outras ou não, eu não tenho essa pretensão. Mas eu quero chegar até onde der e aquela coisa, né? Eu vou morrer lutando. Então eu quero chegar até onde eu puder chegar, né? Dentro, como a É, Mari mesmo aqui falou uma hora, sendo compassiva comigo mesma, respeitando meus limites, tendo coragem quando for preciso ter coragem, mas
A gente vai. Eu acho que o objetivo é a gente ir até onde dá, entendeu? Fazer o nosso Com melhor. certeza. Morrer com Legal. dignidade, sabendo que você fez tudo Morrer aquilo que com você podia fazer. dignidade, isso é muito É, bom. Até porque, né, o que que é vida plena, né? Isso até serve é, de tema para uma outra live, né? não A é? gente falar sobre isso. É, que É também verdade. tem muito assunto para ser falado. Eu também acredito que. E muito bom saber essa sua visão, que as sombras elas podem ser presentes na nossa vida. Então, enxergar por um outro prisma, fazer reflexões, avaliar, isso ajuda a gente a ser mais humano, na É. minha opinião, né? A gente ter mais afinidade com as coisas. Enfim, muito bacana, dona Giovana Bacarini. Como Tava sempre, né? com saudade de te ver, pessoal. Eu com a Giovana, gente, a gente troca. Eu acho tanto o saco da Giovana, eu mando tanta mensagem que é tão bom te ver aqui, assim, agora, né? Não só pelo WhatsApp, Estamos sem nossos nas cafezinhos, palavras. né? É. Muito bom, muito bom. Gi, eu queria que você deixasse suas considerações finais, a gente já está no final da nossa live. Eu acho assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Eu acho que cada um vai ter uma resposta para isso que a gente está vivendo. Mas esse momento pode trazer também uma reflexão existencial para a pessoa. E se você é uma pessoa que está passando por esse momento, se permita fazer essa análise. E aí, às vezes, um olhar de fora, que pode ser um processo como Conecta, pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, pode ser uma live que você assista, pode te trazer algo novo. Porque, querendo ou não, a gente está sendo obrigado agora a olhar e a repensar um monte de coisa. Então, se você estiver conseguindo lidar com isso, porque se você não tiver, tá tudo certo também, mas se você estiver conseguindo lidar com isso, acho que é um bom momento para a gente mexer nas estruturas e sair mais forte dessa história, sabe? Ótimo, É que isso. esse sempre é o nosso objetivo, né? Ficar mais É, forte. Ai, que gostoso! Eu vou finalizar com uma tá bom. pergunta da Patrícia de Campos, uma amiga minha que mora lá em Belém, daqui de Piracicaba. Ela perguntou assim: ai, cadê a pergunta? Vocês já se sentiram sombra na vida de alguém? Hum, com certeza já fomos. Mas Com sem dúvida já fui a pedrinha no sapato de alguém. Sem dúvida. E isso também faz parte do processo, até para a gente certeza. se conhecer. Espero Gente, que essa pessoa tenha se transformado, né? muito bem! Que assim, eu fui um presente na vida de alguém Presente alguma para vez. ela. Muito bom, gente. Muito obrigada, Gi. Obrigada pelo seu tempo, por você sempre Obrigada, estar tá? compartilhando coisas ótimas. Obrigada a todos vocês que entraram. Prazerzão. Obrigada. Espero ter agregado, né, com essas informações. Gi, você está sempre bem-vinda aqui na live. Beijos. Tchauzinho, gente. Até! Cuidem dos seus medos e sombras.